Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Falso Plano em parceria com a Bola TV. Neste episódio já temos a nossa cabeça toda focada em 2026. Vamos falar um bocadinho daquilo que foi a apresentação dos percursos, quer do Tour de France, quer do Giro de Itália. Faremos algumas apostas em relação às principais corridas da próxima época e depois faremos uma mixórdia de temáticas de off-season tradicional da quantidade de notícias que vão surgindo nesta altura. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem em falsoplano.pt, também no Twitter e no Instagram. O meu nome é Henrique Augusto, sou o moderador deste estimado podcast e hoje tenho comigo Fábio Babau. Olá, malta. Sempre o seu tradicional aceno e à minha esquerda, antes um convidado, agora em estreia enquanto membro do Falso Plano, Nuno Silva. Olá a todos. Não deixa de ser conhecido no mundo do ciclismo como o Cycling Predictors, mas agora vai passar a ser conhecido como o Cycling Predictors do Falso Plano. Já estava a ser estranho estar a recibos verdes. Não? Sim, exatamente. Contratar, já constantemente como convidado. Então passa para ser tanta vez convidado, mas vale ele ser abordado juntar por outra entidade. Exatamente. Como já houvessem muitas. Sim, o que não falta aí é podcasts a contratar a nível de ciclismo. Eu recebo propostas todas as semanas, só como sabem eu gosto muito de vocês e então prefiro manter-me por cá. Antes de começarmos a falar de ciclismo em si, queria ter o meu momento Fernando Mendes no preço certo. Mandar um beijinho à minha mãe que me comprou uma camisola com uma bicicleta. A minha mãe não percebe muito de ciclismo, como devem imaginar, mas percebe que eu falo de bicicletas, então eu devo gostar de bicicletas. E não só me comprou a camisola, como disse, tens que levar para o podcast, porque eu agora investi dinheiro. E então mandar um beijinho para a minha mãe, para a minha bela camisola preta com uma bicicleta branca. E é de roda, se virem, é de estrada. É ciclismo a sério, não é? É estilizado. É exatamente, não tem cá brincadeiras. E atrás diz Henrique Augusto, o melhor moderador de Falso Plano de sempre. Só porque houve aí malta que andou a moderar isto com outras capacidades. Vamos falar então, se calhar, um bocadinho de ciclismo e começamos por aquela que é a maior prova do mundo. A partir do momento que dizemos que temos os olhos postos em 2026, temos naturalmente que falar do Tour. Fez a apresentação do seu percurso, já sabíamos que ia começar em Barcelona, mas agora temos mais detalhes e qual é que é a tua ideia geral sobre este percurso? A minha ideia geral é que mais um ano para o Pogačar vai vencer o Tour de France. Sabes que eu já tinha essa ideia antes de ver o percurso. O percurso não é particularmente relevante para esse fator. Temos um amigo que diz que ele poderia andar 21 dias de amarela. Ele pode fazer o que ele quiser. Sim, mais ou menos. Se vai acontecer, não creio. A primeira semana é assim, uma semana um bocado atípica, porque geralmente nestas grandes voltas que começam a sábado, eles geralmente vão de sábado até o outro domingo, mas aqui desta vez vão só correr de sábado até quarta-feira. As duas primeiras etapas são em Espanha. Isto começa com um ITT em Barcelona de 19 km. Nada de grande dificuldade, os últimos 700 metros têm ali uma ligeira subida a cerca de 7% e acho que é na etapa 3, já em França, que Pogačar pode vestir a amarela e daí levá-la até ao fim. Desculpa, deixa-me só dar nota. Tu disseste um ITT por lapso, mas é um contra-relógio coletivo. Contra-relógio coletivo. O que se calhar até, a nível de Pogačar chegar à amarela, até é melhor. Porque se fosse com Remco em contra-relógio individual, podia ser mais difícil. Sim, tens toda a razão e eu acho que existem hipóteses, então, sérias de Pogačar poder andar de amarelo os 21 dias. Passando da primeira para a segunda semana começa logo com uma excelente etapa, que começa por Pau e acaba em Gavarnie-Guedre. Não sei se é Guedre, mas eu tentei. Não sei, mas soou otimamente. O importante desta etapa é que tem o Tourmalet pelo meio e sabemos que é uma subida icónica de França, que já nos vem habituando. E há mais uma coisa importante nessa etapa, que é sobem o Tourmalet, descem e depois terminamos com 15 km de um belo falso plano. 15 km a 3,7%. Tal e qual. É mesmo belo. É um falso plano. É o verdadeiro. A palavra falso plano inventou-se para esta subida. É verdade. Esta segunda semana é uma segunda semana extensa, em que depois, só mesmo no final da segunda semana, estamos a falar das etapas 14 e etapa 15, é que são, digamos assim, etapas em que se podem decidir a geral. A etapa 14, que é de Mulhouse a Le Markstein, tem cerca de 4.600 de acumulado e é uma etapa que promete, e quem não estiver bem na etapa 14, então na etapa 15 de Champagnol ao Plateau de Solaison, vai acabar por hipotecar as suas hipóteses de poder aqui uma boa classificação geral. Esta subida que não é assim tão conhecida,
Mas são 12 km a 9%. Não é brincadeira. E vai estou a doer. dizer. Vai doer. Depois, na terceira semana, é um final à Tour de France, digamos assim. A etapa 18, 19 e 20 são as etapas 18, 19 e 20 são as três principais desta terceira semana, em que na etapa 19 temos Gap até o Alpe d'Huez, e se não gostaram da 19, temos então a etapa 20 de Le Bourg de Ozan até Alpe d'Huez, com Telegraph, Galibier e Alpe d'Huez, tudo junto na mesma etapa. Acho que até temos o perfil desta etapa 20. Sim, aqui temos o perfil, estamos a ver agora o perfil geral, que Exato. se nota que se é muito criticado em Portugal, que a volta a Portugal é a volta ao norte de Portugal. Esta aqui é a volta ao sul de França, Tal e qual. por alguma razão. Eles de Paris para cima não têm interesse. A última etapa, os sprinters devem se ter queixado imenso neste ano de 2025, então eles decidiram retirar aqui um bocadinho de dureza e continuar a fazer uma etapa ao estilo daquele que foi o traçado dos Jogos Olímpicos e do que fizeram neste ano de 2025. Eu continuo com esta ideia de querer dizer no ano passado, porque já estamos a falar de 2026, mas foi ainda este ano. E podemos ter aqui então a hipótese de um sprinter com uma capacidade, não um puro sprinter, mas com uma capacidade superior de poder ser feliz em Paris. O que é que eu olho para aqui e vejo? Foi um bocadinho aquilo que estávamos a falar antes de virmos para aqui, que é está aqui um tour meio que guardado mais para o final destas 3 semanas. Eu acho que o ano passado... E em que a etapa rainha, desculpa, deixa-me só voltarmos aqui a este assunto, até porque há bocado disseste que íamos ter o perfil e agora temos o teu perfil, mas a etapa rainha é literalmente a última etapa, sem ser o tradicional passeio pelos Campos Elíseos, que agora já não é, como estavas a dizer, bem, tanto um passeio, mas esta é uma etapa que assusta, Nuno. Sim, assusta bastante porque temos Quarto Ferre, temos o Telegraph, temos o Galibier, depois temos o Col de Soissons, sei muito bem dizer o nome. Atenção a este Col de Soissons, porque há aqui uma questão, é que isto é num território que é reserva natural. E já existe na internet uma petição para que a Volta à França não passe por esta zona, porque não querem prejudicar a natureza e tal. Enfim. Um bocadinho como fizeram na Bola del Mundo. Exato, na Bola del Mundo. Um bocadinho como fizeram na Bola del Mundo, ou seja, até poderíamos ter a subida, mas se calhar sem adeptos. Não sei, vamos ver como é que vai acontecer e depois pronto, temos o final em Alpe d'Huez, mas pronto, não é a subida toda, também já temos muita dureza antes, portanto, calma, os ciclistas também. Esta combinação de Telegraph-Galibier, por exemplo, em 2022, deu-nos, se calhar, a melhor etapa do Tour dos últimos anos largos, que é a etapa que depois acaba no Granon. Exato. E é nesta transição entre o Telegraph e o Galibier, corrijam-me se eu estiver a dizer algo mais Não, estás a falar. que Vingegaard e Roglic atacam Pogačar incessantemente à vez, em se calhar 10 dos melhores minutos de ciclismo dos últimos anos largos. Sem dúvida. Estavas a dizer, Val, desculpa. Estava a dizer que, dada as diferenças e as margens que Pogačar conseguiu neste ano de 2025, eu acho que a organização tentou aqui ter uma prova mais, digamos que, menos dura, para que não se possam gerar tantas diferenças e para que se possa tornar uma prova atrativa ao longo das 3 semanas. Sim, com a dureza mais concentrada na parte final, para todos nós fingirmos que não sabemos quem vai ganhar. Quem acaba por beneficiar com isto acabam por ser, maioritariamente, aqueles que têm ideia de fugas, aqueles que têm ideia de lutar por etapas. Portanto, eu acho que é aqui, digamos que a organização a tentar dar aqui um espetáculo em todas as frentes, digamos assim. Premiar não apenas as principais equipas, mas também aquelas que vêm à procura de etapas, porque há muitas etapas pelas quais eles podem lutar. Sim, concordo. Mas, olhando também este percurso, notamos também uma coisa, é que mais uma vez o Tour não aposta assim tanto nos sprints, porque este continua a ser não ser um daqueles percursos tradicionais. Onde mesmo assim não é dos piores. Não é dos piores, mas também não é daqueles que nós estávamos habituados há uns anos a ter. Apesar disso, acho que vamos ter já na etapa 6 o Tourmalet. E é uma etapa onde, sinceramente, o Pogačar poderá já aí dar, não digo definir totalmente, mas praticamente definir a geral, porque é uma subida muito, muito dura. A questão é o Tourmalet acabar a 40 km da meta, não é? Certo. E isso traz sempre algumas... um dia de descanso. Exato, e tens aquele falso plano, nós adoramos falso plano, mas falso plano para quem está sozinho na frente é muito perigoso. Claro que Pogačar é Pogačar e se estiver bem não é por causa disso que não vai atacar. Sim, mas lá está, isto é uma etapa que até poderá proporcionar o Pogačar a querer fazer isso, porquê? Porque é algo difícil, é algo difícil, o Pogačar gosta de coisas difíceis, senão não o víamos na Milan-San Remo, no Paris-Roubaix, na Flandres. Portanto, o Pogačar, estando em boa forma, sinceramente vejo-o a tentar já fazer aí alguma coisa nessa etapa número 6.
Mas... E o próprio contrarrelógio individual também é um contrarrelógio individual muito seletivo para GC, digamos assim, para a geral, não é para puros Sim, é um contrarrelógio que os primeiros 15 km são a subir e é uma tendência que se vem a confirmar cada vez mais em todas as grandes voltas, mas sobretudo no Tour, que é o contrarrelógio vir a reduzir de importância. Nós este ano a nível de... são quantos quilómetros? São 33, acho eu. Não, são 26, 33 foi ano passado. Sim. São 26 km contra relógio individual, uma grande volta inteira, e nem sequer são planos, ou seja, dá perfeitamente para os corredores de geral se defenderem bem. Outra coisa também de destaque é, ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos, não temos nenhuma etapa de pavé ou de Strada Bianca, não temos assim essas... Mas temos muitas etapas de sobe e desce, que temos são muita aquelas etapa de sobe e desce. tipo de etapas que o João Almeida não gosta muito. Parecem autênticas clássicas. Parece que hoje em dia o ciclismo já se move mais para esse tipo de etapas de sobe e desce, com muito acumulado, muita dificuldade, meio que para te deixar o espetáculo aí aberto. Sim, não é? mas eu acho que faz algum sentido normalmente é onde há mais imprevisibilidade, não é? E há um leque mais alargado de ciclistas que conseguem disputar as corridas. Vimos no Tour, que é na Vuelta. Tivemos etapas bastante interessantes. Vimos, por exemplo, na Vuelta o Pidcock a dropar o Vingegaard. Vimos no Tour o Mathieu Van Der Poel a ganhar a Pogacar numa etapa, acho que foi Foi logo na segunda, não é? Foi logo a segunda ou na terceira. São etapas onde é difícil saber quem é que vai ser o vencedor. Isso atrai mais público, gera interesse e, no fundo, o que as organizações querem é isso, é interesse. Não, e é inteligente da parte deles até no sentido de perceberem que se eu puser um montanhão, a gente já sabe quem vai ganhar. Certo. Porque não podemos tirar as montanhas da Volta à França, porque sem montanhas não é a Volta à França. Se eu meter um final de 1 km a 7, 8%. Pode acontecer muita coisa, exatamente, pode acontecer muita coisa e muitas vezes dá mais espetáculo. Ia-vos então convidar a fazerem as vossas apostas relativamente ao pódio desta corrida. Podemos começar contigo, Paulo. Acho que já deixaste mais ou menos claro que é o primeiro. A meu ver, será um bocadinho mais do mesmo o primeiro e segundo lugar. Será Pogacar e Vingegaard. E se acontecer, é o 6º ano seguido, acho eu. O 2, 3. É o 5º ano seguido em que fazem os dois 1-2. Sim. O terceiro lugar... Está certo. É o 6º. Estou aqui um bocado expectável. Vamos, volta. Mas eu acho que o Remco vai estar bem a representar a Red Bull. Eu, por acaso, também acho que o Remco vai ter um bom 2026. Vamos ver se chega para o pódio. Nuno? Eu, por acaso, também acho que sim, tanto que também é o meu pódio, mas temos de ver também uma coisa, é que Vingegaard veio ao Giro, é praticamente quase garantido que Vingegaard vai ao Giro, e também há a possibilidade de, eventualmente, o Remco ir ao Giro, por causa de um contrarrelógio de 40 km, já vamos falar disso a seguir, e indo o Remco ao Giro... Acho que quer Vingegaard, quer o Remco poderão não estar a 100%, porque isto não é o Pogacar a lutar contra o Ben O'Connor e o Daniel Martínez, vai haver mais concorrência. E isto poderá abrir algumas surpresas, até porque não o João Almeida, se não tiver a trabalhar muito para o Pogacar, que apesar de não ser um percurso ideal para o João, mas o João estando em boa forma, como esteve neste último Tour antes da queda, poderemos ter um João a lutar pelo pódio. Poderemos ter também o Juan Ayuso a fazer uma boa prestação. O próprio Lipovic, porque não? O Lipovic fez um excelente Tour e é um ciclista que tem excelente capacidade e tudo indica que numa Bora onde poderá ter um Remco não na sua melhor forma, o Lipovic poderá assumir esse lugar. Portanto, acho que poderá haver algumas surpresas consoante a presença ou não presença principalmente de Remco, porque o Vingegaard vai de certeza. Eu acho que este é um outro nível, este é um percurso com tantas etapas acidentadas, também pode beneficiar uma das surpresas do ano passado, que é o Oscar Onley, embora eu acho que é difícil para entrar na luta pelo pódio replicar o nível que teve o ano passado, mas o meu pódio, não querendo ser aborrecido, também começa com Pogacar e com o Vingegaard em seguida. Eu não vou colocar o João no pódio, e já vamos falar mais à frente porque é que eu não vou colocar o João no pódio, vou pôr no pódio noutras corridas. Em terceiro vou colocar Juan Ayuso, que acho que vai ter um bom tour e não quero ir de Remco com vocês, então vamos todos com o terceiro lugar com ex-inimigos jihadistas de João Almeida. Passamos então à segunda grande volta, que já anunciou o seu percurso. Eu falo do Giro de Itália. Deixar só a nota, até para não me esquecer mais à frente, que a Vuelta anuncia no dia 17 de dezembro o percurso completo, e depois na altura, quando sair o percurso, já falaremos melhor disso. Mas na Vuelta também acho que é o menos imprevisível, não é? Aquilo é mais ou menos parecido. Podemos só dizer que a Vuelta este ano vai começar no Mónaco e, portanto, vamos ter um contrarrelógio individual e vamos poder ver aqueles momentos da Fórmula 1 onde passa o circuito. Aquilo também é um sítio pequeno, portanto,
certamente E os ciclistas poderemos moram ver lá os quase ciclistas. todos também. Portanto, muito vão correr em Porque casa. aquilo é bonito. O gato serve a ver da janela. Sim, há uns E que vão grande ver da parte, não é? janela e tal. Exato. Mas pronto, falando então do giro. Este é um giro que este ano vai começar na Bulgária. Ano passado começou na Albânia, este ano. Lá estou eu também. Em 2026 vai começar na Bulgária. É um percurso bastante semelhante também ao que tivemos em 2025. Isto é, as principais dificuldades vão estar na última semana. Vamos ter muitas etapas que serão para sprinters, também para fugas. Algumas montanhas que vão estar a 30, 40 km da meta, que isto proporciona essencialmente vitórias de fugas. Talvez alguns sprints seletivos também poderão acontecer, mas enfim, faz-me lembrar um bocadinho a volta ao King Lake, onde é uma corrida que eu olho para aquilo e digo, isto tem potencial para ser uma grande corrida, mas depois as montanhas estão todas a 80, 90 km da meta. Tudo me faz lembrar um bocado do King Island Isto... na vida. Mas queria destacar a etapa número 7, que é a etapa do Blockhouse, que é uma subida bastante importante. A primeira chegada em alto, acho que é uma etapa que tem potencial para ser bastante interessante e que irá já proporcionar uma boa geral. Até porque, deixa dar a nota, são 245 km de etapa. Exatamente. Hoje em dia não é nada Coisa comum bruta. em etapas de alta montanha. Também não é bem de alta montanha, porque a única subida dura a sério é a última. Mas o Blockhouse é muito duro e a última vez não criou grandes diferenças. Se eu não estou em erro, ganhou hoje a Hindley. Última vez. No ano que o João também estava na luta, ganhou o Hindley. Sim, ganhou o Hindley. No ano em que depois ele vem a ganhar ao Carapaz no final, até foi um sprint ali entre 5 e 6 ciclistas, mas eu acho que este ano pode ser diferente e é giro o primeiro teste, estar logo na primeira semana, porque este é um dia que se tu não apareceres bem, ou seja, eu acho que entre os principais favoritos não se vão criar grandes diferenças, mas vai-se definir bem quem é que são os principais favoritos, ou seja, vai-se limitar muito quem é que vai poder lutar, Exato. porque se não estiveres bem nesta subida, são 14 km a 8,5, tipo, estás fora. Sim, não, é uma subida bastante dura. É uma subida também um pouco típica da Volta à Itália, porque a Volta à Itália gosta sempre de meter este tipo de subidas e acho que vai proporcionar um bom espetáculo. Depois temos também na etapa número 9, uma etapa que eu acho bastante interessante, principalmente por causa da subida de Corno a Sale Scale. Uma subida que é um bocadinho enganadora, porque são 12,8 km a 5,9. Ok, nós pensamos, não é uma porcentagem muito elevada, nada por aí além. Mas os últimos 2,9 km estão com uma média de 10%. É a espanhola. É a espanhola e isto, pá, tem tudo para ser uma subida bastante interessante. Terreno muito inclinado e é antes do contrarrelógio. Atenção que depois ao dia de descanso, mas é uma etapa também que poderá aproveitar aqueles ciclistas que se dão melhor na montanha, poderão tentar fazer diferenças antes do contrarrelógio. Contrarrelógio, já falei aqui um bocadinho, contrarrelógio de 40 km, totalmente plano. É um contrarrelógio que naturalmente favorece os ciclistas que estão melhor no contrarrelógio do que na montanha face aos ciclistas gerais, ou seja, sendo eles também ciclistas gerais, mas mais confortáveis com o contrarrelógio. Poderá ter um papel mesmo muito importante na geral. E olhando este contrarrelógio, eu sinceramente gostava de ver um Renko, gostava de ver um João Almeida, porque é uma etapa onde poderão ganhar até algum tempo ao Vingegaard, um bom tempo ao Vingegaard. E 40 km plano numa grande volta já há algum tempo não acontecia. Quanto tempo é que tu dirias que o Remco mete, por exemplo, no Vingegaard? Pode dar pelo menos uns 2 minutos ou um bocadinho mais. Eu diria um bocadinho menos. O Vingegaard costuma-se apresentar bem neste tipo de discurso. Certo, mas se for o Renko que vimos nos Mundiais... Sim, mas eu diria 1 minuto e meio, 2, sim. Sim. Eu também tendo a concordar contigo. Sim. Mas lá está, isto também depois depende um bocadinho do momento de forma de cada um, não é? Porque uma coisa são o contrarrelógio nos Mundiais, outra coisa é um contrarrelógio associado a uma grande volta, onde já tens o desgaste. Tudo bem que anteriormente não vais ter assim muito desgaste, tirando o Blockhouse e também esta etapa número 9, as outras são acessíveis, mas já nem que seja o desgaste de quilometragem. Depois temos a etapa número 14. Esta é uma etapa bastante curiosa, tem um nome bastante peculiar, que se adaptava muito bem ao nosso grande Duro das Caldas. Exatamente. Porque é uma etapa que tem uma chegada em alto. Vocês têm que ver em casa onde é que chega, não é? Têm de saber estamos na televisão, não podemos estar a dizer essas coisas. É um nome, associado também às Caldas da Rainha. À genitália masculina, digamos assim. É literalmente isso. Mas antes disso temos 4 montanhas categorizadas, temos uma de primeira categoria, uma terceira categoria, depois uma primeira categoria e depois uma segunda categoria, antes da chegada em alto. É uma etapa que tem bastante potencial para partir muito a corrida e poderemos também ver algumas jogadas táticas com ciclistas das equipas de geral ir para a fuga, tentar depois de utilizar os seus gregários mais tarde
quando a corrida estiver mais partida. Temos também a etapa número 16, é uma chegada ao Alto Cari, que são 11,6 km, uma média de 8%, e tem muito sobe e descendes, com uma terceira categoria, depois uma segunda, uma terceira e uma segunda. Também é uma etapa que poderá definir bem a geral, é uma boa oportunidade para a geral. E finalmente a etapa número 19, que para mim é a etapa rainha, a verdadeira grande etapa deste giro, que é a etapa dos passos. Temos o Passo Durán, o Passo de Jau, o Passo Falzarego e o final em Alegue, que também é 4,9 km, a 9,7%. É uma etapa absolutamente brutal, sinceramente. Toda a gente que está aí, não percam esta etapa, porque tem tudo para ter... É a principal vez que vão acima dos 2.000 metros. Dá-me a sensação que o Giro este ano evitou um bocadinho para também não correr o risco dos cancelamentos de etapas, que tem sido uma coisa tradicional, e puxa esta etapa dos 2.000 metros o mais para o fim possível, para ver se a neve derrete, né? Sim, isso para ver também se a coisa fica melhor. É um tema bastante interessante que o próprio Adam Manson, o presidente da União dos Ciclistas, já tinha dito, que era trocar o calendário da Volta com o Giro. Sim, e o Pogacar agora também falou nisso, mas o presidente da RCS já veio dizer que não quer. Mas era algo a ponderar. Era algo a ponderar. Sim, eu acho que sim, porque qual é que é o problema na Volta? No Giro, está demasiado frio. E o problema na Volta está demasiado calor. calor. Então troquem. Exatamente. Fazia todo o sentido. Mas pronto, isso depois mete-se outras politiquices. Exatamente. E pronto, como podem ver pelo gráfico, é uma subida absolutamente brutal. Uma subida, uma etapa. Uma etapa, Esta sim. é sempre a aviar. E todas as subidas são brutais, E praticamente. são só 150 km. É verdade. Tu tens ali aqueles primeiros 40 em plano e depois estás sempre a sofrer. Vamos ver aí muita gente a ir para a fuga, muitos ciclistas. Poderemos também ver alguns ciclistas que estão perto de entrar no top 10 a irem para a fuga para lutar pelo top 10. Pronto, é uma subida brutal. Neste fim de semana final pode-se fazer todas as diferenças, até porque no dia a seguir eles repetem um bocadinho a Fórmula de 2023 de fazer 2 vezes uma subida. Sim, o Alto de Piancabal também é uma subida duríssima. E pronto, depois a última etapa é uma etapa plana, a etapa de consagração para os sprinters, mas sinceramente... Eu estou-me a rir porque se tu achas que o Tour não tem espaço para os sprinters, então este giro... Sim, é pior, é. Este giro mal tem etapas para sprinters, tipo, puros, ainda é pior. Tem para aí 2 ou 3 etapas no máximo. 2 ou 3 tens a primeira etapa Tem e depois tens a três. etapa 15 Sim. e a etapa 21. Sim, E a Ponto seguir, final. sim. por acaso eu tenho alguma curiosidade de ver quem é que se vai apresentar aqui à partida, sobretudo entre os homens da Lidl, como é que eles vão fazer a distribuição do Mads e do Milan. Porque lá está, o Milan não é Milan bom para ele nem o Tour nem o Giro. Neste Certo, momento. mas eu acho que o Milan, por outro lado, aqui tem a hipótese, por exemplo, de chegar à Rosa no primeiro dia. E eu acho que E o ele é Mads, italiano, e o sim. Mads já o ano passado não foi ao Tour, e eu acho que ele vai querer ir, e eu acho que eles não vão os dois. Não, os dois vão Ah, todos. Tens a Ayuso também, é Por muito isso, complicado. sim. exatamente, por isso eu acho que tenho alguma curiosidade em ver como é que os ciclistas vão ligar com isso, porque normalmente nós vemos que quando a primeira etapa é ao sprint, isso traz sempre Sim. mais alguns sprints, Sim. mesmo que depois no fim da primeira semana se calhar Bem que vão para casa. neste Claro. giro eu acho que há mais hipótese para Mads do que para Milan. Mas isso é sempre verdade, não é? Porque o Mas, Mads é mas mais depois versátil. no Tour também. Lá está. Exato, isso é Mas sempre verdade. digo-te no sentido de, por exemplo, eu estou a imaginar aqui um Caden Groves a vir ao giro sim. e quem pode dar luta a um tipo de Um Magnier corredor, também? ou um Magnier também vir ao Sim. giro, ou seja, quem pode dar luta a este tipo de corredores é um Mads Pedersen e não um Jonathan Milan. Sim, eu concordo. A minha questão é, eu acho que o Pedersen ainda tem uma posição muito grande dentro da equipa, não é? E o Mads, o ano passado, veio ao giro, ganhou 3 etapas, 3 ou 4, ganhou a Ciclamino. Acredito que não esteja com particular vontade Sim. de voltar e que gostava de ir ao Tour, se calhar. Até porque ele já ganhou a Ciclamino e os pontos na Vuelta, no giro e na Vuelta. Falta-lhe ganhar no Tour. É mais essa questão, e lá está, de facto, eles têm a ver também com, lá está, com os objetivos. Exato. E trocar o calendário, porque até mesmo em termos de antiguidade, o Pedersen é um ciclista que está há mais tempo que o Milan na Lidl, Claro. e é um capitão de equipa. Mas E eu acho que ao mesmo tempo, se calhar, o objetivo de Mads pode passar por Roubaix. Sim, isso não, vai isso sempre vai passar. fazer. Mas Isso é Não uma coisa- tanto isso uma é grande independente volta, disso. Certo. e acho que nesse aspecto ele consegue fazer mais cedências numa grande volta do que fazer em relação Não sei, a eu um acho que o monumento. Mads deve ser O Mads, fresco. ele, por entrevistas, ele também dá sim. muito peso no Tour. Ele Sim. também dá muita importância ao Não, e Tour. tens mais um fator que é, assumindo que a Lidl a partir deste ano quer ser uma candidata à geral a sério, com nomes com o Ayuso, o Mads pode ajudar. Como é que O Milan não ajuda assim tanto, não é? Certo. Mas se levares o Mads ao Tour, o Mads é um gregário super útil sim, é um trator para vários autêntico. momentos da corrida. Com o Milan isso não é tão verdade. Bom, há alguma coisa a acrescentar aqui em relação ao percurso do Giro? Não, acho que acima de tudo
A grande curiosidade vem mais no sentido de percebermos quem é que vai estar presente, quem é Sei que, que é giro fazer antevisões nesta altura. A gente não sabe nada. quem é que Sim. vai estar presente para nós conseguirmos dentro da nossa cabeça começar a engendrar hipotéticas situações de corrida e do decorrer das semanas. Portanto, acho que tem uma grande explicação e um grande preview do Nuno, by the way. Portanto, acho que não tenho mais nada Estou a a dar uma acrescentar. nota. Em relação aos grandes nomes, nós não sabemos tudo, obviamente. Só sabemos dois. Mas temos indicação, ou tudo indica, não está confirmado, mas que o Vingegaard virá ao E o Roglic. giro. Sabemos que o Pogacar não vem. E Chicone? Depois temos nomes como Ciccone, como Roglic, que tenderão a vir. E depois há uma curiosidade grande que eu gostava de abrir aqui a discussão, que é, se o Pogacar não vem, e a UAE é o que é, a UAE não vai querer arrancar sem hipóteses. E eu acho que só há mais dois nomes na UAE que podem dar alguma luta a vingar, ou só há um, pronto, que é João Almeida e Del Toro. E, eu queria-te perguntar como é que tu achas que isso vai... Como é que vai funcionar essa dinâmica? Ou se vão os dois, ou se só vai um, ou como é que vai correr? Embora o Del Toro tenha dado excelentes indicações no Mundial que pode ajudar para o Pogacar quando for preciso, eu acho que o João continua a dar muito mais garantias de ser um gregário mais confiável do que o Del Toro. E nesse sentido eu acho que, ainda para mais depois do giro que tivemos neste ano de 2025, com o dissabor que Del Toro tem na última etapa, ou penúltima etapa, na Finestra, eu acho que ele tem esta por justificar e eu acho que a UAE lhe vai dar o giro. E por isso te digo que eu acho que não vai ser este ano que o João vai ao giro. Eu vou abrir... Eu também vou... pensei nisso, mas depois eu olho para este percurso, pá, e é um percurso muito Dá bom. vontade, não dá? Dá muita vontade. À vontade. E a UAE também quer ganhar uma ao Vingegaard sem ser com o Pogacar. E quem melhor para isso do que um Almeida com um Del Toro? Eu sou desta equipe. Aliás, eu abro já aqui as hostilidades do pódio. É um e... bocado o que aconteceu na Vuelta. Já vamos O falar do Almeida João e já a Del seguir. Toro pode não ser suficiente para um E Vingegaard. pode não ser, mas Pode tens não que ser, jogar com o mas que pode, tens de com o que tentar, pode acontecer. tens de tentar. Exatamente. Eu Certo. acho que o meu pódio para o giro, eu não disse para a altura, disse. Disseste. É João Almeida em primeiro. Eu sou sempre um otimista e para não o pôr no pódio no Tour tinha que ser para ganhar. Eu acho que eles vão os dois. E acho que vai ele, faz Vingegaard segundo e depois temos, deixa-me pensar, estava entre dois nomes ousados, que era Landa e Skelmoze. Mas eu vou com Skelmoze, que está picado do Ayuso e tal, e vai tentar ver se debate. Já apostei em Ayuso há bocado, por isso estou simpático ali do hoje. Lá está. Vingegaard vai ao giro porque quer ganhar uma grande volta todos os anos. Portanto, a meu ver, será Vingegaard o primeiro, Del Toro em segundo. E eu acho que ou é Pellizzari Pellizzari é bom. ou bom nome, um sim. Tom Pidcock maluco que aparece no giro para Eu acho que ele para desta vez vai tentar o Tour. Eu também acho que ele vai tentar o Tour. Mas Mas este percurso também não é mau Mas para também ele. não... Quer dizer, tens o contrarrelógio de 40 km. 40 km. Aí já não... Mas para o Pellizzari também. Sim, para o Pellizzari também. Para o Pellizzari também não vai ser Pellizzari simpático. também E tu, Nuno? Epá, eu dou o Vingegaard, depois em segundo dou o João Almeida e em terceiro dou o Isaac Del Toro. Mas atenção, dou o João Almeida em segundo por causa do contrarrelógio. Acho que ele aí vai conseguir ganhar mais tempo ao Del Toro e as principais diferenças vão-se fazer aí. Quanto a Vingegaard, espero que esteja errado, mas acredito que vamos ter algo semelhante ao que aconteceu na Volta. Eu também acho a diferença de nível deles na Vuelta foi evidente, não é gigante, mas continua a existir. Acho que o Giro, o João tem mais experiência no Giro, e eu acho que a ideia de levar os dois líderes podem tentar enganar o Vingegaard em algum momento, mas nós sabemos que no fim e ao cabo, quando estás a subir o certo tipo, sobretudo este tipo de montanhas de Giro, montanhas muito duras, muito inclinadas, é mais as pernas do que propriamente o que o o João não coletivo vai ao pode giro há fazer. 2 anos, não é? O João nos últimos 2 anos fez Tour Vuelta, e eu tenho a convicção que este isto ano ele de não vai ter ter experiência, o ter experiência eu acho que é muito relativo. Sim, claro que é relativo. E cada etapa, cada percurso é um percurso, naturalmente. Sim, claro. Mas Cada é ano, mais cada também ano, a sem questão dúvida. do tempo, porque o Giro é sempre aquele tempo mais fresquinho. Que até o João até nem gosta muito, curiosamente. Certo. Mas pronto, já está habituado a correr naquele tipo de ambiente. O Vingegaard não está tão habituado, porque ele normalmente faz sempre o Tour e depois faz a Volta, ou seja, mais no calor. Apesar de ele ser um ciclista nórdico. Aliás, Sim, só sim, este ano é que fez a volta, Sim, porque mas só este fazia ano, o Tour. mas Era ele este quanto ano, mais. por exemplo,
sofreu bastante no Paris-Nice naquela etapa de muito frio, em que atacou e depois acaba por ser... O João acaba por lhe ganhar. Sim, O Vingar sim, não sim. lidou muito bem com isso. Mas pronto, obviamente se o Vingar E depois tiver à também- partida é o favorito, não é? Isso Sim, está em causa. sim. E depois também o João também supostamente esteve um bocadinho adoentado na última semana, mas depois o Vingar também se dizia que também estava um bocadinho adoentado. Enfim, isto são aquelas discussões que... Isto andas a fundo 21 dias, o corpo dá de se queixar por algum lado, não sei. Eu às vezes corro um bocadinho e fico todo lixado. Imagina esta malta. É verdade. Exato. Em relação ao jogo, falando um bocadinho mais concretamente dele, depois vamos falar do restante da Armada Luz, aqui o que é que podemos esperar para 2026, mas o João, como é óbvio, encabeça essa Armada portuguesa. O João dá um salto gigantesco de 24 para 25, que nós se calhar não estávamos à espera. Entretanto, renova pela UAE até 2028, até aos seus 29 anos, e isso também é uma das razões que me dá a convicção de eu achar que no Giro, eu acho que faz parte da negociação, vais liderar a sério e vais tentar ganhar uma grande volta, um bocadinho à semelhança do que aconteceu o ano passado na Volta, embora na Volta do ano passado a equipa não lhe tenha dado todo o suporte que podia ter dado. O que é que tu achas que o João pode dar outro salto? Achas que manter o nível 2025 já era bom? E se sim, até onde é que isso o pode levar? Olha, eu desde que decidi que vinha aqui hoje, Sim. que tenho pensado muito sobre esta questão do João, no sentido em que é muito difícil quando tu estás em elites. Ou seja, por mais que se ache que o difícil é lá chegar, não, tipo, o João chegou lá, dá-nos o 25 que deu, porque nós não estávamos à espera, até achávamos que estava a ficar cada vez mais difícil para o João, no sentido em que Ayusos, Del Toro, estavam todos a emergir e com resultados, e o João dá-te uma prova brutal que nunca tínhamos visto. A questão aqui para mim é o que é que ele nos consegue dar mais? Ou seja, onde é que ele pode vir a ter ganhos marginais, que digamos assim, que se façam justificar para nos dar mais vitórias? Porque no fundo aquilo que nos falta ainda é uma grande volta, não é? Eu acho que esse é exatamente o ponto mais interessante, que é o que é que falta? O que falta é ganhar uma grande volta. E fazer pódio no Tour. São duas coisas, Certo. Sim, ou uma ou outra. Sempre um pódio no Tour. Só há duas maneiras de ganhar uma grande volta. É o Vingegaard e o Pogacar não irem e ele confirmar-se como o melhor dos outros, que hoje em dia provavelmente será o melhor dos outros à partida, numa Certo. grande volta. Depois pode ser discutível, mas Certo. não é o melhor, Mas ou pelo menos mas- não há ninguém claramente sim, melhor do que ele. Sim, mas não será fácil, porque lá Exato. está. Porque, apesar de tudo, nós temos Pogacar, Vingegaard e depois temos ali o Renko, temos ali um Ayuso, temos ali gente muito boa Pode que competir pode com o competir com o João. obviamente. Mas O pronto, João estava estava a lá dizer. quando o Remo ganhou a volta. Exatamente. Sim. Há uma hipótese que é o Pogacar e Vingegaard não irem, que me parece que este ano não vai ser fácil, em alguma das grandes. E há outra hipótese que é o João dar outro salto e conseguir efetivamente bater o Vingegaard numa grande volta. Pois. Que eu acho que é possível. Sim, Lá está. Acho que nunca irá passar por clássicas, ou seja, ele não vai Sim, melhorar nesse aspecto. Não, clássico. Ahm, Apesar de já ter ganho ali quando era jovem. Agora, qual é que vai ser o nosso nível de exigência? Vamos querer que ele esteja bem em todas aquelas competições de uma semana e que as vença, e se não as vencer, vamos questionar a possibilidade do João Almeida ser o terceiro melhor? Isto é que é a maior dificuldade, é tu fazes um ano excelente e a seguir o nível de exigência sobe. Fica muito lá em cima. É tipo, é brutal. E eu até tenho pena pelo João, porque ao longo do ano nós vamos puxar por ele com tudo aquilo que nós temos, Porque tudo aquilo que ele quando nos queres deu. ser grande também tens que lidar com essa pressão, não é? É verdade. Para lidar com isso. É verdade. Aqui o que custa é porque no ciclismo nós não temos tanto informação de backstage como em outros desportos de maior amplitude. E então tu ficas um bocado sempre aquém do que é que são as preparações, de como é que este ou como é que aquele corredor estão. E a verdade foi que nesse silêncio o João trabalhou todo o ano passado, este ano 2025, e deu-te aqui coisas que tu não estavas à espera. Será que A nos única pode surpreender coisa- outra vez? É isso, mas a única coisa que nós queremos é uma grande volta? Ou queremos tipo um ano consistente do João também? Não, se ele desistisse de todas as provas outras e ganhasse uma grande volta, para mim estava ótimo. E se não ganhar a grande Mas isso não vai volta? acontecer, não é? Ficas satisfeito se ele vencer todas as outras de uma semana em que acho estiver que também listado Fico para? satisfeito, mas não é um passo em frente. Imagina, se ele mantiver o nível de 2025 já é espetacular, não, é isso que está em causa. Não é isso que está em causa. A questão é, o passo em frente é ganhar uma grande volta ou fazer pódio no Tour. Atenção que ele mesmo as provas numa semana que ganha, e sem desvalorizar os feitos dele, não foi perante as maiores competições. Ou seja, se tu ganhares um Paris-Nice, ainda assim a diferença de ganhares uma volta à Suíça. Ainda ganhou um Lipovic, que fez Sim, A ainda questão ganhou a é, se Lipovic. tu tens Vingegaard a ir ao Giro, quase de certeza, porque é que não levas então o João para a volta?
Porque aí já não tens Vingar. Eu não sei, eu acho que vais ter Pogacar Quer na dizer, volta. É isso sim, Pogacar poderá ir à volta. E depois, Mas o Vingar também foi à volta quando o Sepko venceu a volta. Mas eu Não, acho mas- que Pogacar acho que não Pogacar vai para lá para ganhar. Não. Pogacar, Pogacar não vai fazer. Pogacar. Ok. Não. E é que se o Pogacar já tivesse ganho a volta, eu isso, Não, ainda aí pensava está nisso. bem. Agora, o Pogacar ainda Mas eu nunca tem acho- ganho a acho que volta, sinceramente. Mas ele Pogacar pode ganhar corre em com o qualquer objetivo ano. de ser o melhor de sempre. Não vai oferecer vitória. Acho que Mas em nunca, etapas, tu não sabes o que é que vai isso, acontecer sim. no ano a seguir. Quem sabe que ele não pode ter uma queda e Deus queira que não, nem Não, mas e ter um sobretudo, azar. para o tipo de Certo. calendário que ele gosta de fazer, ir à volta não dá jeito. Não é à toa que ele nunca Sim. foi. Não é? Se tu gostas de estar bem nos Mundiais, se gostas de estar bem na Lombardia, se vais ao Tour é difícil encaixar a volta. Ou seja, eu acho que ele quer ir uma vez, faz na checklist Exato. que está Por feito isso é que eu vai-se acho que embora. pode não ser este ano. Pois Sim, pode isso não é ser, tudo pode não especulação, ainda não sabemos os resultados. Sim, e nesse sentido o que tu estás a dizer faz sentido, que é, se assumindo que Vingegaard vai ao Giro, quer dizer, em princípio ele também vai ao Tour, quer dizer que não vai à volta. Por isso podemos ter uma volta sem Pogacar e sem Vingegaard. É possível. E aí as portas abrem-se. É possível, mas com Paulo Seixas. Com Paulo Seixas. Não, mas acho que o João também, sinceramente, esta foi uma cama muito, muito boa. E ele lá está, ele está neste momento 27 anos, está a atingir aquele patamar. Portanto, acho que o nível de exigência tem de estar ao mesmo nível. Poderá subir um bocadinho, mas depois também temos que ver que pá, o Pogacar é Pogacar. Sim. Temos o Vingegaard, que também é Vingar. excelente. E depois também temos outros muitos bons ciclistas. Isto não é nós estamos numa era onde não é só o Pogacar e o Vingegaard, também há outros muitos bons ciclistas. Há não só o Renko, como há o Ayuso, há o Del Toro, enfim, há muitos bons ciclistas, Lipovic. E se calhar hoje em dia tudo é a que o luta João mais já interessante fez, do ciclismo. Sim, tudo o que o João já fez é espetacular. Porque nós, tendo o Joaquim Agostinho, nunca tivemos um ciclista assim. E eu acho que temos de apoiar o João, temos de ser, por assim dizer, agentes com o João, mas ao mesmo tempo também temos de ter calma, ou seja, temos de perceber que o João não é um dos extraterrestres e que deverá, claro, lutar por uma grande volta, mas é mesmo muito, muito difícil ganhar uma grande volta. E se o João não ganhar uma grande volta, mas fizer uma temporada semelhante à de 2025, para mim é uma excelente temporada e corresponde às expectativas Sem e dúvida. como uma pessoa tem Mas dele. eu, para começar, não sou boa a ter calma. Não é uma coisa que me seja Sim, muito eu natural. vejo mais a Vuelta ser disputada entre o João e o Ayuso do que propriamente... É que se tu metes Pogacar na Vuelta, sabendo que não vai estar Vingegaard, à partida também já sabes o que é que vai acontecer Pois na já, Vuelta. pois já. Por isso é que eu estava a dizer que o giro é a hipótese. Mas a lógica que tu estavas a dizer, assumindo que Pogacar eventualmente não vai à volta, como não foi nos outros anos, Mas porque fica não- ali um espaço aberto, efetivamente. Sim, mas porque não, por exemplo, um Simon Yates ou até um Carapaz? Eu acho que na Vuelta é mais difícil isso acontecer. Porque o Simon Yates Ou até- ganha e o porque Sepp não há ninguém de topo à partida, não é? Sim, mas... Não, o Sepp ganha porque o deixaram ganhar. Certo, mas E ganhou. porque a Visma era a melhor equipa. Certo? Ganhou porque o deixaram ganhar. Ele estava a um nível altíssimo. Mas ganhou. E porque não, se a UAE for também com o Del Toro ou à Vuelta, porque Também pode pode. acontecer, porque não poderá também agora o Del Toro dar uma de 7 cus com o Almeida na equipa. Eu acho que Pode aí é acontecer. diferente porque eles Pode se acontecer. entrarem entram como co-líderes. Não é? E atenção, pelo menos um deles vai ao tour com o Pogacar. O Pogacar Sim, não vai sim, deixar sim. de ter um trepador de topo com ele. E a partida será o E João a partida Almeida. será o sim. João. Por isso o João, na minha opinião, ou Certeza faz que giro vai tour ou João, faz vai tour Adam volta. Yates, vão mas Sim. Sim, mas eles vão sempre levar um dos que é de topo, até porque o Adam Sim. Yates em 2025 E o não Adam mostrou... já está um bocadinho na fase de Já descida. está, sim. está a ficar entradote. Bem, mas não só de João Almeida, felizmente, se faz o ciclismo português no World Tour e não só. O segundo grande nome, eu diria, que é António Morgado. Teve um 2025 a abrir de forma espetacular, com a grande vitória na Figueira, que muito contente, muita alegria nos trouxe. Mas depois teve uma época um bocadinho nada abaixo do esperado. Queria-te perguntar o que é que tu achas para onde é que ele vai apontar em 2026 e se eventualmente se poderá estrear em grandes voltas. Sim, o António Morgado, de facto, acho que o problema dele foi mesmo ter começado muito, muito bem a época. E Demasiado depois, bem. Demasiado bem a época. E depois nas clássicas, onde ele já deu até um top 10 na Volta à Flandres, esteve um cinco. bocadinho aquém. Top 5, sim, Yeah. exatamente. Não brincas com isto. Exatamente. Logo os dois. 5. Certíssimo. Grande António Morgado. Acho que, pronto, faltou um bocadinho de consistência já no final da temporada. Eu acho que o Morgado tem de fazer uma temporada um bocadinho mais seletiva de início, ou seja, tudo bem, correr a Figueira, naturalmente, isso não volta ao pode. Algarve, mas, por exemplo, aquelas clássicas que ele fez em Espanha, onde se apresentou a um nível muito elevado e, na minha opinião, correu de uma maneira extremamente ofensiva, que poderá o ter prejudicado um bocadinho nas clássicas belgas. Acho que aí
exige um bocadinho mais contenção ao António Morgado, que é para depois fazer uma temporada de clássicas ao nível do António Morgado que nós sabemos que ele tem. Isto é, tudo bem que à partida na Flandres poderemos ter o Pogačar e também o Roubaix, mas isso não invalida que o Morgado não esteja ali no segundo, terceiro grupo e que o Pogačar vá-se logo embora e depois o Morgado também tenha espaço para fazer são ali corridas muito dinâmicas. um bom resultado. São corridas muito Tanto dinâmicas. Roubaix como Flandres é uma autêntica lotaria, até por quedas e pela dinâmica de corrida, ou seja, tu podes ir partido o tempo todo e depois no final consegues-te juntar à frente. Eu acho que o primeiro ano do Morgado no UAE foi tipo injetá-lo com corridas, vais aqui, vais a todo lado. Este segundo ano tentaram ser mais seletivos, mas a coisa também não correu assim muito bem. Eu acho que é um bocado aqui que está a chave do Morgado ter um bom ano e um ano consistente, é arranjarem um calendário à medida dele e acho que é um bocadinho, passa por um bocadinho daquilo que tu disseste, que é se calhar não enfiar para a Espanha para provas em janeiro. Sim, tipo, a clássica da Valência, a clássica que é para não obrigarem a estar num pico de forma e que depois automaticamente porque nós já ele vai sabemos descer como é que é a de forma. maneira de correr do António Morgado, isso é o ADN dele, ninguém vai mudar a maneira de correr dele. Ele dá tudo, em todo o tipo de E corridas. a verdade é que se ele não conseguir estar nesse nível, é o 8 ou 80 e então neste caso vês o 8 e deixas de o ver na A segunda corrida. metade da época, em que ele até faz o Renew Tour e faz a Polónica, em teoria até são corridas que podem assentar sobretudo o Renew Tour às suas características, acabou por ser abaixo do esperado e é isso que é preciso olhar internamente. E era disso que eu queria falar. Também gostava de ver o António Morgado a fazer corridas por etapas e a ter bons resultados nestas corridas, porque lá está o Renew Tour é uma excelente corrida para ele. A volta à Bélgica também é uma excelente corrida para ele. E falando em grandes voltas, poderá-se estrear. O Giro acho que não é uma boa ideia porque lá está, tem o bloco das clássicas. Tour não acredito que ele vá para o Tour, sinceramente. Resta a Vuelta. Poderemos ter eventualmente o Morgado na Vuelta. Sobretudo se o João for como líder. Se o João for como líder, é um excelente apoio, é um excelente aliado. E por que não ver Morgado em fugas? Vamos ter etapas certamente bastante propícias a fugas e Morgado é um ciclista extremamente combativo e é um excelente nome para ganhar uma etapa numa fuga. Ainda assim, eu acho que ficou provado no Avenir que Morgado para 3 semanas é um bocadinho... Sim, mas eu acho... É mais no sentido de ir lá para trabalhar para o João Almeida para tentar a sua sorte Há numa muitos outra ciclistas etapa. que têm grandes carreiras em grandes voltas sem lutarem pelas gerais das mesmas, Exato. não é? Eu Sim, recordo-me sim. que há 2 anos estávamos muito expectantes de ok, já vimos o Morgado em provas de um dia, queremos o Morgado de 3 semanas. Mas eu acho que ultrapassamos isso. Eu não acho que Hoje em ele dia já seja não é. esse corredor de 3 semanas. Não, isso já está completamente ultrapassado. A questão é se ele sinceramente. ultrapassou. Esperemos que sim. Eu acho que sim, Eu também. acho que sim, Eu também. Até Sim, pelo o discurso já mudou pelo um discurso dele, o calendário dele, tipo, mesmo a equipa já lhe devem ter dito, olha lá, tu és bom nisto, e ele aceitou e de facto é um classicómano. É um classicómano. Mas ir à Vuelta, pronto, embora não conheçamos o percurso, pode teoria, ser a menos corrida- descabido, digamos assim. Sim. Mas ainda assim, sim, passará muito por ajudar o João a tentar alguma etapa ou outra, mas a verdade é se tu sentires que o João é o teu líder, não vais andar propriamente com corredores tirados para tentar ganhar etapas como fizeste este ano. E há sempre aquelas etapas onde já sabemos que não há perigo à geral. Por exemplo, Certo. ele classificamos, tipo o Kaspar Asgreen, já ganhou etapas em grandes voltas. Porquê? Porque vai para a fuga naquelas etapas onde não há perigo nenhum na geral e Sim, mas ganha também sempre estás a fuga. falar de um corredor que não tem responsabilidades de uma geral porque o corredor da geral da equipa sim, dele Mas também mesmo não é... assim, sim. Não é um primeiro classificado. Estou-te a dizer isto no sentido de, eu acho que um trabalho de gregário é um trabalho cansativo ao longo das 3 semanas, embora, como é óbvio, tu queiras sempre premiar aquele atleta que se quiser Com uma ou duas oportunidades. e sentir que tem pernas para, tipo Marco Soler, ele vai querer ir. E acho que, agora, se é isso que move o António... Eu acho que não. Eu só estava a falar das grandes voltas por uma questão, porque são sempre as corridas com muita visibilidade e é interessante ver Não, se e ele estará mesmo ou ele- não estará. Sim. E eu acho que, até por causa destes problemas que já vêm sendo habituais na UAE, haver ali um mini bloco com o Ivo ou com o Rui e com o Morgado, com o João, pá, eu já fico um bocadinho mais descansado no sentido... Até porque até vimos o O Ivo... Morgado também é maluco, também. Mas, Exato. mas eu acho Até, que pronto. até Sim, vimos mas é o mais Ivo... confiável, Sim, deve ser mais confiável. do que os outros. E até que não vimos são o Ivo na portugueses. volta a ir para fugas também, nesta volta. Sim, sim. Em relação aos outros nomes, eu diria que o nome que se destaca em seguida será Afonso Eulalie, que faz uma grande época de estreia no World Tour em 2025. O que é que achamos que é o próximo passo? Acho que acima de tudo será consolidar o ano que ele teve este ano. De certeza que ele absorveu imenso. Acredito que
que houve alturas em que ele sabe que podia ter dado mais e se calhar não deu, mas a verdade foi que ele começa, ou melhor, ele termina o ano da mesma forma como começou e foi em grande escala, digamos assim. E isso é sempre muito bom. Acho que é um corredor que ainda precisa de ganhar maturidade, porque tu notas na maneira de falar dele que ele ainda é muito jovem, mas acho que acima de tudo é isso que o pelotão do World Tour te dá e é isso que os anos de experiência te Foi dão. uma mudança de realidade brutal e ele adaptou-se muito bem e teve ótimos resultados. Sim, eu gostava muito de o ver nas Ardenas, porque aquilo que ele fez no Canadá, numa das clássicas, prova que é um ciclista que se adapta bem a uma Amstel, por exemplo. E é um ciclista que vejo ainda com uma boa margem de progressão neste tipo de corridas. A Bahrein não tem um bloco muito forte neste tipo de corridas e lá está, poderá até dar aso ao Morgado ter a sua liberdade. Ao Elalio, peço desculpa, fiquei com o Morgado na cabeça. Eu também me acontece. Ao Elalio ter a sua liberdade. Quanto a grandes voltas, ele este ano fez o giro, fez um bom giro, enfim, um giro de trabalho também, e lá está, é um ciclista que poderá também meter-se ali numa outra fuga, isto de falar de grandes voltas, tentar ali uma outra etapa, mas onde o Morgado, outra vez, o Elalio poderá brilhar mais, será certamente nas clássicas. Concordo perfeitamente e agora só para avançarmos aqui, porque já não estamos com muito tempo, os restantes portugueses é o contingente Oliveira, o Nelson Oliveira. Não há muito canto ver, a gente sabe que o papel, dar ali mais o papel dele. Uma fugazinha. E o Rui, o ano passado, era um salto em frente, no sentido de, obviamente, trabalharem, mas também fazerem o seu próprio calendário, somarem uma série de vitórias e esperemos continuar a ver essa progressão. Aqui em relação a outras notícias daquilo que foi o ciclismo mundial nestes últimos tempos, tínhamos aqui um update de transferência que depois se mistura um bocadinho também com o resto do que tem sido esta confusão de equipas. E para introduzir o tema, eu queria dizer, a Israel deixa de existir enquanto equipa, com o impacto que isso também estava a ter negativo, sem dúvida nenhuma, no ciclismo, por isso acaba por ser uma boa notícia, é substituída pela NSN, que é a mesma estrutura, e essa equipa contratou a Biniam Girmay, que por sua vez sai da Intermarché, que se vai fundir com a Lotto, o que fez com que abrisse um lugar no World Tour, aproveitado pela Uno-X. Depois desta confusãozinha, queria-te perguntar, em primeiro lugar, o impacto desta mudança do Bini, tanto para a equipa como para o próprio Bini. É verdade, esta transferência do Biniam Girmay, já havia rumores que iria acontecer, mas agora finalmente é oficial. É assim, é uma transferência interessante, porquê? Porque a Israel tem um bom bloco de ciclistas rápidos. Temos o Vernon, temos o Jake Stewart, até o Kogut e o Ayorn. Eles contrataram também o Lewis Esky, que também é um bom ciclista. Agora, não são ciclistas que estão muito habituados a trabalhar uns para os outros. Todos eles têm a sua liberdade. O Hofstetter, por exemplo, estou-me a lembrar, Israel gosta muito de sprintar com todos, por assim dizer, um bocadinho assim à balda, também para conseguir ter os seus pontos, porque lá está, não é uma equipa com grandes nomes. Quanto ao Girmay, tenho dúvidas que venhamos a ter o mesmo Girmay que tivemos em 2022 e em 2024, isto é, ganhar etapas nas grandes voltas. Normalmente é muito bom nos anos pares. É verdade, Temos isso em conta. É verdade. É verdade. Mas mesmo assim, tenho algumas dúvidas. Acho que é um Girmay que, lá está, vai contribuir bem em termos de pontos para Israel, porque ele é um ciclista, apesar de tudo, regular e faz vários top 10. Poderá ganhar uma etapa ou outra também. Quanto a grandes voltas, acho difícil, mas lá está, é um ciclista que tem sempre a sua qualidade. E pronto, a saída da Intermarché teve a função com a Lotto, caso se mantivesse, iria ter um Arnaud Lee. As coisas poderiam não correr muito bem porque um objetivo de um também é o objetivo do outro, e acho que encontrar aqui esta casa da antiga Israel, que é uma equipa que lhe dará certamente todas as condições para ser ele o principal líder. E a saída, se calhar, da Intermarché já se pedia, não? Até porque na fusão da Lotto Intermarché é Lotto Intermarché, então sim. não sobrava muito espaço para Biniam Girmay, até no sentido de quem é que te pode dar mais garantias no futuro, e sem dúvida que aí é o Tour de Lee que pode dar mais garantias. Além que uma estrutura belga isto seja especulação pura, porque no fundo quem tem o palmarés é o Biniam. Neste momento sim. E também tens o fator, não é? A Arnaud Lee é um ciclista belga, é um a estrutura é uma estrutura belga. Claro que sim. Isso por acaso o Bini também é um ciclista que tem uma relação boa com o E até porque não ia ser fácil tu encaixares um Arnaud Lee numa outra equipa, porque iam ter de lhe pagar bem. Sim. Até mais do que ao Bini.
Sim, e esta fusão é isso. É a Loto primeiro, a Intermarché um bocado depois, ou seja, a principal estrutura que vai ficar é a da Loto, e a Intermarché depois também nem tem assim tantos ciclistas para distribuir, porque 2025 também não foi um bom para a apresentação ao mercado, ao contrário do que vinha acontecendo nos anos anteriores, onde até entraram muito forte. Bom, agora aqui uma notícia de falso plano, que é uma notícia daquele tipo de notícias que a gente adora, que é em 2028 o Mundial é na UAE, já se sabia, achava-se que ia ser para sprinters, não dava para usar Jebel Jaiz nem Jael Lafitte como montanha, porque não dá para fazer o circuito, acho que não dá para descer do outro lado. Então o que é que eles vão fazer? Uma montanha. Por que não? Então, se não há montanhas, a gente faz uma montanha. Também não percebo. O mundo às vezes complica demasiado os seus problemas. Juro-te, eu acho que se tu achas que já viste tudo, e a verdade é que nós no ciclismo vemos muita coisa diferente a acontecer, sem dúvida que construir uma montanha está no top de coisas mais extravagantes que eu já vi acontecerem. Mas também, outra coisa extravagante que eu também achava difícil de acontecer era haver um Mundial no UAE e eles construírem um percurso que não dava hipótese ao Pogacar. De loucos. Também não podia ser, não é? Eles tinham que arranjar alguma coisa. O treinador é que não achou muita piada e já esteve a dizer que, ok, eu ia ter agora a minha oportunidade, afinal já não vou ter. Tipo, nós vamos ter uma geração de sprinters que nunca teve a sua oportunidade de ser campeão do mundo, o que não deixa de ser a sua verdade, não é? Porque... E chato também, eu acho que isso faz parte. Tudo bem que em termos televisivos não é o mais entusiasmante o sprint, porque lá está só os últimos quilómetros é que são fixes, por assim dizer. Eu, por acaso, eu acho que no UAE podia ser giro. Achas? Aquelas retas gigantes, borredios o dia todo. Sim, se houvesse vento, isso tipo era uma cena caótica, 300 km ao mas vento. Mas tu nunca sabes se vai haver ou se não vai haver. Eles façam vento, não fazem montanhas também. Façam vento. Metam lá os pés a mandar vento. Também, têm dinheiro para tanta coisa, não arranjam vento. A verdade é que lá está. Isto de campeonatos do mundo para sprinters, isto eu acho que já é, como tu podes ver, não é apenas o campeonato do mundo, está cada vez a ficar mais curto no geral para os sprinters. Sim. É isso que falamos logo no início do Tour, por exemplo. Este ano é Canadá, não é? É verdade. Ou ano é França. Ou ano é França, que ainda é mais duro, dizem. Só pessoas com uma sanidade mental como a nossa é que estão sempre dispostos a ver uma corrida que é nada durante 4 horas e depois tens ali um trecho de 5 minutos que está a intensidade toda. Sim, mas também, ou seja, a corrida pode ser um percurso tendencialmente plano que permita a abertura da ideia de haver um sprint sem ser obrigatório, sem ser um plano o tempo todo, não é? Claro. Ou seja, há percursos mais acessíveis que permitem, se calhar não o Merlier, mas a ciclistas de outros, como o Mads ou assim, uma clássica da Figueira, por exemplo. Uma corrida desse género, se quiserem fazer um Mundial na Figueira, era uma boa nós estão à vontade. Quem foi o último sprinter campeão do mundo? Foi o Cavendish? O último não, foi o Sagan. Quer dizer, no Sagan tá não é bem, bem sim, mas está bem, mas o Sagan ganhou já puro, depois. Sim, o sprint puro acho que foi o Cavendish. Sim, mas o Sagan ganhou um deles ao sprint, o do Qatar. Sim, o do Qatar. Mas não sabemos que tipo de montanha é que vão construir. Já há meio rumores, mas atenção, isto nada está confirmado. Sim, não está nada confirmado, mas há rumores que vai ter uma zona a 11%. Agora, tipo, teres um Tim Merlier incisivo sobre o que se vai acontecer em 2028 porque diz que seria a sua oportunidade, também, calma. É aqui que eu quero chegar. Pode ser que lhe dê nos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos são onde? Los Angeles? Não sei. Ia bem, ganda bug. Eu acho que é Los Angeles. Los Angeles também não deve ser plano, em princípio. Mas lá está, também tem a ver um bocadinho com a personalidade dos sprinters, porque hoje em dia já não tens aquele sprinter dominador que causava interesse. Tiveste o Cavendish, tiveste até o Kittel ou mesmo o Sagan, que tinham as suas personalidades. Porque também não tinhas all-arounders, tinhas os puros trepadores voltistas, depois tinhas aqueles que eram os classicómanos e limpavam os monumentos. Mas tinhas os sprinters. E agora tens estes geracionais que fazem tudo. Começou tudo com o Sagan é que era o all-arounder. E agora temos o Wout van Aert, temos o Pedersen, temos, enfim, uma carrada de ciclistas. Para fechar, só darmos um saltinho, hoje não estão cá os nossos especialistas de ciclocross, o nosso painel de ciclistas não temos nenhum. De especialistas, composto por Miguel Branco, André Dias e Rogério Almeida, hoje nenhum deles veio, mas mesmo assim, dar só nota daquilo que aconteceu este fim de semana e da apresentação do calendário de Wout van Aert, que arranca dia 28 de dezembro na Antuérpia, e Mathieu van der Poel, que arranca uma semana antes, dia 22 da sua época de ciclocross, ou seja, os monstros estão a chegar, o que quer dizer que acaba-se a brincadeira para os outros. Que até agora têm-se divertido e não sei se queres falar um bocadinho do que é que tem acontecido. Hoje tivemos uma corrida em Itália, tivemos a vitória de Lucinda Brand na parte feminina e na parte masculina de Michael van der Noot. Assim, foi como o Henrique disse, se gostam de ciclocross e gostam de corridas muito imprevisíveis, foi até agora, porque agora já veio o Mathieu van der Poel, depois irá o Wout van Aert.
Pronto, será assim. Tivemos também alguns ciclistas a fazerem uma ou outra boa prestação, nomeadamente um ciclista que eu estou bastante interessado de ver, o irmão, que é o Filippo Agostinacio, que tem o irmão que é o Mattia Agostinacio, que está na EF, que é um ciclista muito, muito potencial, mas aqui já estou a ir para a estrada, pronto. E basicamente é isso. E há mais. Agora há ciclocross quase todas as semanas. E até na altura do Natal, depois é quase todos os dias. Sim. Por isso, vão-se mantendo atentos. Terminamos assim mais um episódio do videocast Falso Plano. Como é hábito durante a off-season, voltamos daqui a 15 dias com os nossos desejos para 2026. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem em falsoplano.pt, também no Twitter e no Instagram. Vemo-nos daqui a 15 dias. Até lá. Um abraço.